Olá, pessoal! Se você está assistindo a esse canal agora, é porque está interessado em mais uma descoberta dos mistérios do universo, certo? Alguns anos atrás, os cientistas descobriram um objeto misterioso. Era um objeto incrivelmente brilhante que piscava de forma totalmente incomum. Os cientistas ainda não sabem o que é esse objeto. Ele é diferente de tudo que os astrônomos já conheceram até agora. Ficou curioso para saber mais sobre os novos mistérios do universo e como os cientistas estão tentando desvendá-los? Então, fique conosco em mais um vídeo aqui no canal Pipa. É hora da gente começar. Corpo celeste misterioso. O que já se sabe sobre ele? Em 2018, os cientistas captaram um estranho sinal de rádio vindo do espaço. Era diferente de tudo o que já tinham conhecido até o momento, e isso se repetia cerca de 3 vezes por hora. O sinal brilhava como uma estrela brilhante na banda de rádio por 30 a 60 segundos, mas ocasionalmente brilhava por períodos mais curtos, de 10 a 30 segundos. Esse sinal foi observado por aproximadamente um mês, de 3 de janeiro a 2 de fevereiro de 2018. Depois disso, o sinal desapareceu, mas reapareceu em 28 de fevereiro, sendo observado novamente por um mês até 28 de março. Esses sinais misteriosos deixaram os especialistas confusos, sem compreenderem o que estava acontecendo. Existem muitos corpos celestes no universo que emitem ondas de rádio muito poderosas, mas nenhum deles tinha esse comportamento. Os cientistas primeiro consideraram ser um pulsar. No entanto, os pulsares normalmente têm intervalos muito curtos entre os flashes, e os próprios flashes não duram muito tempo. Por exemplo, no caso do primeiro pulsar descoberto em 1967, o PSRB 1919+21, o sinal se repetia a cada 1,337 segundos e durava 0,04 segundos. Além disso, o silêncio do rádio por um longo período de tempo e a forma aleatória de piscar é uma característica que não se observa em pulsares. Isso é, os pulsares apresentam repetições previsíveis que podem ser calculadas no relógio. Portanto, esse sinal de uma fonte misteriosa não pode ser um pulsar. Os cientistas pensaram também nos buracos negros. Alguns buracos negros emitem jatos relativísticos muito poderosos de seus discos de acreção, que podem ser observados até nas faixas de rádio. No entanto, as características dessa fonte misteriosa de rádio também iam de encontro com essa hipótese. Outra ideia foi em relação ao núcleo galáctico ativo de outra galáxia, isso é, um buraco negro chamado buraco negro supermassivo. Inicialmente, até a localização exata desse estranho objeto era tão misteriosa quanto a sua natureza. Mas, logo os cientistas descobriram que esse objeto ficava na Via Láctea. Novas pesquisas e mistérios antigos. Há pouco tempo, um novo estudo sobre misteriosos sinais de rádio foi publicado na revista Nature. A primeira descoberta dos cientistas foi a identificação da sua fonte. A fonte foi encontrada a aproximadamente 4.000 anos-luz da Terra. Na escala da galáxia, não é uma distância tão grande. Por isso, foi uma surpresa não ter sido encontrada antes. Com a incrível descoberta das fontes de rádio, os cientistas agora estão levantando várias novas hipóteses. Por exemplo, uma teoria sugere que os magnetares podem estar envolvidos no aparecimento desses sinais anômalos. Magnetar é um tipo de estrela de nêutrons, um objeto misterioso e muito raro. Já falamos sobre eles em outros vídeos aqui no canal Pipa, mas como pode ser que não tenham assistido ou tenham se esquecido do conteúdo, vamos fazer uma pequena e rápida revisão. O nome magnetar foi dado pelos pesquisadores porque mesmo dentre as estrelas de nêutrons, o magnetar possui um campo magnético muito forte. O campo magnético do magnetar é milhares de vezes mais forte do que a dos planetas e das estrelas comuns. Se um humano chegar muito próximo desse objeto, terá literalmente o ferro do sangue sugado inteiramente. Até o momento, ainda não encontraram muitos magnetares. Além disso, a maioria deles está tão longe da Terra que ainda estão praticamente inexplorados. No entanto, o comportamento da fonte de ondas de rádio que estamos tratando não é típico de um magnetar.
A verdade é que a única razão que levou os especialistas a especularem que as ondas eram emitidas pelos magnetares é porque a sua radiação é altamente polarizada. Ou seja, indica a presença de um forte campo magnético. Fora isso, não há outras características de um magnetar. Pois, em primeiro lugar, as velocidades de rotação do magnetar são geralmente bastante rápidas, levando entre 2 e 10 segundos para uma rotação completa. Então, os flashes se repetem nesse mesmo intervalo. Em segundo lugar, e o mais importante, é que os magnetares emitem raios gama, que são semelhantes aos raios X, que não são ondas de rádio. Por outro lado, esse objeto emite ondas de rádio e ainda possui um brilho próprio. Ou seja, aparentemente não tem qualquer relação com o magnetar. Parece que é melhor procurar outras interpretações. Além disso, será que não seria o caso de olhar para o passado e ver se houve anomalias semelhantes na história da astrofísica? A partir de agora vamos tentar fazer isso junto com você. Você não acha divertido levantar hipóteses sobre questões científicas ainda não desvendadas? Qual o destino do pulsar? Algumas fontes de ondas de rádio e outras radiações desaparecem periodicamente. Por exemplo, alguns anos atrás, o pulsar PSRJ 906+0746 deixou os cientistas intrigados. Era uma estrela de nêutrons típica, orbitando em torno de um centro comum com outra estrela de nêutrons mais compacta e massiva, ou uma anã branca. Tudo estava correndo normalmente, até que um dia, repentinamente, esse pulsar desapareceu. O universo como um todo é um lugar muito organizado e usualmente não acontece desaparecimentos. Portanto, é compreensível que os cientistas tenham ficado intrigados com esse fenômeno. No entanto, a resposta para esse enigma logo foi encontrada. Descobriu-se que a causa estava na estrela companheira do pulsar. O eixo de rotação da estrela de nêutrons está em constante movimento sob a influência da gravidade da estrela companheira. Os pulsares emitem radiação de seus polos, mas para que possamos vê-las, os polos devem estar voltados para a Terra. No caso desse pulsar em específico, os polos já não estão mais apontados para a Terra. A fonte dessa onda de rádio também é um pulsar com um satélite bastante massivo ou estrela companheira, que é possível supor que os dois corpos orbitem o mesmo centro gravitacional. Quando a distância entre os dois objetos é pequena, o eixo do pulsar acaba deslocando o seu eixo, fazendo com que o pulsar desapareça por um período de tempo. Mas e em relação a outras anomalias? Bom, pelo menos o longo período do sinal pode ser totalmente explicado pela teoria dos satélites maciços, mencionada anteriormente. Possivelmente um objeto astronômico hipotético, como um buraco negro, pode desacelerar a sua rotação por exercer uma influência tão grande sobre a fonte de rádio por meio da sua gravidade. Sinais irregulares, fora de sintonia, também ocorrem ocasionalmente em pulsares comuns. Trata-se de algo bem raro, mas que pode acontecer. Os cientistas chamam esses bugs de glitch, ou falhas em português. A causa dessas falhas ainda não é totalmente compreendida. Mas, de qualquer forma, este é um fato inegável. Pode ser que as falhas tenham algo a ver com processos altamente complexos que ocorrem dentro das estrelas de nêutrons, quebrando periodicamente suas densas camadas externas. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Enfim, vamos deixar consignado que existe a possibilidade de que esse problema seja mais simples do que se imagina, podendo ser que a fonte de onda de rádio apenas não tenha de fato desaparecido ou ficado em silêncio durante o mês inteiro. Isso é, também pode ser que seja apenas um defeito no equipamento dos cientistas que os impediu de gravar. Se for isso, toda essa história perderia todo o sentido, mas infelizmente isso é bem possível. E você, me diga, o que você achou? Não esqueça de deixar seus comentários aqui no nosso canal. Inscreva-se aqui no canal Pipa e deixe o seu like. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!